Boa tarde, professores. Eu sou a Eliane, eu sou estagiária aí do CASB. Vocês já me conhecem, é que hoje eu estou me identificando como a estagiária do programa de gestão, do estágio da Rosa Porcaro, de pedagogia, aqui da UFV. Eu, com a Nívia e a Vaneide, estamos fazendo um trabalho em relação ao problema que está surgindo no ano do 6º D, que durante o estágio que eu estou na escola, eu observo que existe muito conflito, muitas brigas entre aluno-professor, aluno-aluno, e no caso, essas brigas sim são durante o ano todo. E nisso surgiu a importância da gente poder estar fazendo uma intervenção pedagógica junto com os professores. Então, essa foi a nossa sugestão em relação ao estágio que nós vamos desenvolver. A priori, a gente queria fazer uma palestra, reunião, levar até vocês um psicólogo para a gente conversar, para debater os assuntos. Só que como a gente está no 3º e 4º bimestre, vocês muito apertado, a Nívia optou por: Eliane, não vamos fazer a palestra porque ela entende que vocês trabalham em 2 empregos, tem até gente com 3 empregos, trabalham em Viçosa, em outra cidade, então fica muito difícil a gente poder chamar vocês para a gente estar fazendo a apresentação. Então nós optamos por fazer essa videoaula, que fica mais fácil para vocês, mais cômodo, e vocês podem assistir em qualquer lugar e com qualidade e desfrutando do que a gente possa passar para tentar ajudar vocês a tentar resolver alguma questão aí no 6º D, na escola, né? E nós vamos fazer 2 vídeos aulas. Eu vou fazer sobre o multiculturalismo e a Vaneide também irá fazer um outro vídeo que será enviado posteriormente para vocês. E a gente gostaria que vocês pudessem aproveitar o máximo e lessem as nossas sugestões, que nós vamos deixar também disponibilizado para vocês, para poderem nas férias, em dezembro, janeiro, caso vocês tivessem interesse em aprofundar, nós vamos deixar a leitura, a bibliografia para vocês, para se aprofundarmos, tá bem? Então, eu gostaria de dizer que a minha disciplina é sobre o multiculturalismo. Por que multiculturalismo? Porque eu, observando na sala de aula, observando o CASB em si, dentro do CASB existe uma diversidade cultural muito grande entre as crianças, entre os alunos. Então, são pessoas de várias classes, vários níveis sociais. E o multiculturalismo, ele vem significa que é o diferente, que ele é a diversidade. Então, a gente queria trabalhar a diversidade entre o meio do CASB. E, por exemplo, o multiculturalismo, ele também é de acordo com a sociedade, a evolução da sociedade. Por exemplo, esta aula que eu estou dando, que eu vou dar para vocês, ela faz parte do multiculturalismo dessa época atual que nós temos, que são as videoaulas, as videoconferências, né, e reuniões que são feitas à distância. Então essa já é uma cultura nova que a sociedade desenvolveu. E a sociedade sempre está desenvolvendo coisas novas, onde que nós, pessoas, temos que nos adaptar com a evolução do nosso dia a dia. E o multiculturalismo, ele é dividido em 3 fases. Ele é feito pela cultura erudita, pela cultura popular e a cultura em massa. O que é a cultura erudita?
a cultura erudita, ela vem da cultura da classe dominante. É aquela cultura que as sociedades, elas dominam. E isso pode ser visto, por exemplo, os padrões de beleza, os padrões que essas pessoas de alto nível, elas possuem e as pessoas tentam acompanhar o padrão delas. Isso a gente pode ver no carro do ano, os shows, viagens. Então, esse é um padrão de vida que a sociedade tenta alcançar. Temos também a cultura popular. A cultura popular, como o próprio nome diz, vem do povo, é do chão, da sociedade. Essa cultura popular, ela é uma forma que as pessoas têm de sentir, de agir, de expressar. E ela é a forma natural que ela emana da sociedade do dia a dia. Por exemplo, da festa de carnaval, o frevo. É tanto que o frevo, ela não tem um passo certo, uma dança certa. Cada um dança de uma forma, desde que esteja divertindo no meio da sociedade, o frevo, a pessoa está dançando de uma forma correta. E nós temos também a cultura de massa. A cultura de massa, essa é a cultura que vem da cultura popular. Só que ela é uma forma que ela pode ser o quê? Comercializada. Aí, por exemplo, um exemplo interessante por exemplo, tem uma banda de sertaneja no Nordeste. Lá está fazendo muito sucesso. E de uma hora para outra, essa banda, ela explode no Brasil inteiro ou no mundo. E isso sempre está acontecendo. Mas por quê? Que é uma cultura popular de uma determinada região, que o pessoal investe nessa pessoa e para poder ganhar alguma coisa em cima disso. Que no caso é a parte de dinheiro, de status, né? Dos shows. Então, portanto, todas essas culturas, elas se relacionam com o nosso dia a dia, com o nosso modo de viver, do dia a dia, da sociedade. Então, assim, ela é do todo. Só que lembrando que a cultura, não existe uma melhor do que a outra. Todas as culturas, elas têm seus valores, né? Todos são iguais. Então, o multiculturalismo são as inter-relações estabelecidas entre os diversos processos culturais, permitindo que os diferentes sejam vistos e reconhecidos em toda sua essência. A educação multicultural é a necessidade de promover a igualdade social, valorizando as culturas e colaborando para a superação das diferenças. Essa superação das diferenças, ela está sendo muito trabalhada ultimamente como essa parte da homossexualidade, com essa parte da cura gay, que tanto está se falando, que é tão polêmica. O multiculturalismo é isso, é a superação, é trabalhar todas as culturas, é a necessidade de fazer que nós superamos todas as diferenças. Um dos exemplos que a gente pode dar é o fato da influência de uma religião. As formas de interação com as pessoas dentro da escola, a forma de interação que eu tenho com meu amigo do trabalho. Por exemplo, assim, cada lugar que eu tenho uma interação, o meu amigo que eu trabalho dentro da escola, eu vou trabalhar com ele, com aquela linguagem da cultura da escola dentro da linguagem formal. O meu amigo lá, do colega, do dia a dia, do passeio, ele também é uma cultura que eu tenho com ele, porque a linguagem que eu vou trabalhar com ele, o jeito que eu vou agir no meu dia a dia, fora o meio profissional, é outra. Então, são culturas que a gente trabalha em cada um de uma forma diferente. E o multiculturalismo, no caso, ele aceita e respeita a sociedade. Ela precisa ser ouvida. E a ideia também é trazer ao espaço daqueles que são excluídos para no meio da nossa sociedade.
O multiculturalismo tem esse poder. E, no caso, se há diferenças entre as pessoas, se há diferenças no meio em que vivemos, nós temos que reinventar a nossa forma de trabalhar, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente da educação, dentro de uma escola. Nós temos que reinventar e refazer nossa forma pedagógica de trabalhar. Então, o nosso reinventar, nós vamos trazer o diferente no nosso meio. Então, a escola, ela não possui uma forma única. Ela existe diferenças de pessoas, de culturas. Os alunos, eles são afetivos, existem níveis de intelectualidade diferentes de um dos outros. O aluno, ele não é um ser padronizado, uniforme, assim como nós também não somos. Cada um somos de um jeito, então nós temos que trabalhar de formas diferentes. Sempre lembrando que a escola não é igual uma linha de produção, em que nós entramos com um aluno leigo e que passa por uma linha de produção, que no final o produto acabado é um aluno pronto para seguir para o mercado de trabalho. Não é necessariamente dessa forma que acontece, que está acontecendo. Apesar que antes a escola queria isso, a escola de mais de 100 anos atrás. Hoje nós já não encontramos assim. Nós temos alunos com diferentes capacidades intelectuais, diferentes capacidades de pensamento e maneiras de ser. Então nós temos que ficar atentos com essa forma que eles trabalham, que eles são, e a gente tentar modificar e trabalhar de uma forma que no final ele consiga ser aquele aluno tão desejado que nós, pelo menos, temos a intenção de que ele seja no final dessa linha de produção, dessa linha de intelectualidade que nós vamos ter no final do nosso ciclo escolar. Em relação a isso, o nosso currículo, ele deve trabalhar em prol dessas identidades abertas, a pluralidade de cultura, visando sempre a paz e a ética nas relações interpessoais, minimizando as desigualdades sociais e culturais no meio escolar. O currículo escolar, em relação à paz, trabalhar a paz, a ética, é o que eu vejo muito no Colégio CASB. Vocês trabalham muito a forma do respeito com o próximo, respeito. Então, vocês trazem a influência do que a sociedade viçosense está sendo para dentro da sala de aula. Vocês trazem o que nós vemos nos jornais, nas revistas, o que está acontecendo. Aqui em Viçosa, essa matança de jovens, nós estamos perdendo nossas crianças, nossos adolescentes. Vocês trazem isso para o meio escolar, vocês fazem esse trabalho. E eu acredito que seja uma forma muito certa de trabalhar em prol de fazer esse cidadão, um cidadão crítico, um cidadão ético e um cidadão que provém a paz no futuro, tanto para suas famílias como para a própria sociedade, porque vocês estão formando pessoas, cidadãos, pessoas diferentes, com necessidades diferentes, mas que no final todos temos um propósito de ter a paz, ter a ética, ter uma pessoa trabalhadora, ter um aluno digno de um alcance, de um desejo, de conseguir algo melhor no futuro. E essa educação, ela multicultural, que é promovido, ela promove a equidade social, e valorizando a cultura e colaborando para a superação das diferenças, que eu vejo vocês trabalharem sempre. Eu queria destacar que existem escolas que ainda são tradicionais, são essas escolas que têm um currículo tradicional, que acabam
o que reproduz as desigualdades sociais, porque elas trabalham com padrão cultural diferente da que é a realidade dos nossos alunos. E isso que acontece? Acaba com que o aluno ele seja reprovado, ele acaba indo na evasão escolar, porque os alunos que mais necessitam da escola e da educação, eles não veem a escola como um lugar dele, um lugar ideal para ele, da realidade dele, do mundo que ele se encontra. Ele não se encontra na escola, por isso que muitas vezes ele acaba saindo, devido a não se encaixar nesse padrão. Por exemplo, nos artigos que a gente trabalhei, a autora Pérez Gomes, ela cita o seguinte: a escola é um cruzamento de culturas, fluido e complexo, atravessada por tensões e conflitos. Conflitos esses que nós temos todos no dia a dia. E segundo a autora Kandor, para ela, a escola deverá repensar seus diferentes componentes e romper com a tendência homogeneizadora e padronizada que empregam em suas práticas. A Kandor, quando ela fala tendência homogeneizadora e padronizadora, ela na verdade está criticando aquela escola tradicional, aquela escola que acha que o aluno ideal ele como se fosse entrar na linha de produção e sair com um produto acabado. Ela pede para romper com essa tendência, romper com esse currículo tradicional que há muitos existia e trazer a realidade nova que nós temos para o nosso mundo e os professores trabalharem em cima do que é disponibilizado para eles. Tem a autora também, segundo a Veiga Neto, ela cita o seguinte: sentimos que a escola está em crise, porque percebemos que ela está cada vez mais desenraizada da sociedade. A educação escolarizada funcionou como uma imensa maquinaria encarregada de fabricar o sujeito moderno. Mas o mundo mudou e continua mudando rapidamente, sem que a escola esteja acompanhando tais mudanças. E a cultura escolar, em geral, construída e marcada pela homogeneização e por caráter monocultural, inviabilizamos as diferenças e temos a tendência de apagá-las. A Veiga Neto, assim como a Kandor, diz sobre a homogeneização, sobre essa padronização. Ela já usa a palavra monocultural. Então, são profissionais que trabalham em seus artigos, eles veem essa tendência. A tendência de uma escola tradicional padronizadora tem a tendência de afastar o aluno. O mundo evoluiu, a escola parou. Então, o professor tem que ficar atento a isso, ficar atento às mudanças e ver como as tecnologias que nós utilizamos hoje, elas podem ser utilizadas para trabalhar dentro da sala de aula, trabalhar que possa despertar o interesse daquele aluno e não ficar apenas no quadro como giz. No período, ela também cita aqui que a diferença é constitutiva na ação educativa. Está no chão a base dos processos educativos, mas a sociedade possui a necessidade de identificar e valorizar o aluno. Ou seja, trata-se de um período de inovação, despertar a criatividade e despertar a capacidade de assumir e trabalhar novas propostas curriculares, utilizando o que a sociedade possui como as novas tecnologias. Essas novas tecnologias são os assuntos, como eu disse, que eu vejo que os professores trazem para dentro da sala de aula, são umas formas de explorar o conhecimento deles, de trazer o que é fora para dentro da sala de aula. Este ano, eu tive o prazer de assistir uma palestra
com o professor Eduardo Simonini, aqui no Departamento de Educação da FV. Ele estava na escola Pedro Gomide, porque lá as professoras têm um grande problema com como falar sobre sexualidade para crianças do 1º ao 5º ano. E aconteceu vários casos, várias dúvidas que estavam afligindo os professores, elas não sabiam como trabalhar. Eu achei interessante quando ele falou, Eduardo, traga músicas que as crianças cantam, traga o que eles têm de casa, o que eles mostram dentro da sala de aula e trabalhe o que eles têm. Por exemplo, era esse assunto da sexualidade, trazer a música do funk que as crianças tanto cantam e vão ver, tirar de aproveito o que está dentro daquela música que possa ser trabalhado. Pode trabalhar a sexualidade, mas trabalhar também o respeito com o outro, trabalhar a educação, trazer no meio desses meios algo que você possa trabalhar no meio escolar, sempre na forma pedagógica, para poder ajudar tanto a criança ou o aluno que está em conflito com si mesmo, que às vezes age de forma impulsiva, sem saber o porquê está agindo, e trabalhar dessa forma e explicar o porquê, o que deve ser feito, o que é certo ou errado. Então eu achei interessante esse exemplo de a gente trabalhar músicas. Eu imaginei, por exemplo, o português, nós podemos trabalhar as músicas, poemas, aí através deles procurar saber sobre os verbos adjetivos, né? Então seria uma forma também de trabalhar diferente e trazer esses filmes, música, as notícias, os jornais. Por exemplo, eu assisti também a Mona Lisa neste período, trabalhando sobre a cura gay na história. É interessante, eu achei muito interessante, porque a cura gay é uma notícia nova dessa sociedade, ela não se aprendeu apenas em um livro didático, e através daquela cura gay, por que não pode? Onde que está no contexto da história que o gay começa a aparecer no contexto da história? O que acontecia com ele antes? Então seria algumas indagações. A gente assistir um filme da Segunda Guerra Mundial, explicar o porquê. Então, seria formas diferentes dos professores trabalharem e fazendo essas adaptações dos filmes de acordo com os interesses dos alunos. Trazer problemas daquele meio social que eles vivem para dentro da escola e trabalhar da sua forma pedagógica, transformando a realidade deles na realidade da escola e não deixando de passar o conteúdo didático, não deixando de passar todo o conhecimento que os professores têm para ajudar o aluno, seja numa prova ou seja, por exemplo, para a sua própria vida social, para se transformarem num cidadão crítico, honesto, trabalhador. E durante os questionários eu queria parabenizar todos os professores, por causa que tanto nos artigos que eu li sobre multiculturalismo, eu vi que vocês estão trabalhando, tentando trazer formas novas didáticas de trabalhar. Então, é isso mesmo, vocês estão caminhando nesse multiculturalismo, vocês estão caminhando numa forma nova de passar para o aluno o conhecimento adquirido que vocês têm de outras formas diferentes, seja na matemática, seja na história, geografia, em todas as áreas. Eu achei muito interessante a forma que vocês trabalham e que continuem assim. E esse é o meu agradecimento que eu tenho por vocês estarem assistindo essa videoaula e parabenizar a Nívia por ter nos abraçado
e nos ajudado a promover essa videoaula para vocês. Muito obrigada pela atenção de todos.